והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר השם אלוהיך לך את הברית, ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ויאהבך, וברכך וירבך. E será, pois, que se ouvindo estes juízos, e os guardares, e os cumprires, guardará o Eterno teu Deus para contigo a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. E ele te amará, e te abençoará, e te multiplicará. Deuteronômio 7, 12 a 13. Na paraxá dessa semana, Moisés continua o seu maravilhoso sermão pronunciado perante o povo de Israel antes de falecer fisicamente. Moisés exorta o seu rebanho, advertindo-o daquilo que acontecerá caso se desvie do seu caminho privilegiado e peculiar, esquecendo assim então os ensinamentos da Torá. Mas não esquece de sublinhar o futuro prometedor que espera o povo caso este continue fiel à herança de seus antepassados, vivendo dentro do espírito dos preceitos éticos da Torá. E ele te amará, e te abençoará, e te multiplicará. Quanto amor, quanto carinho, quanta dedicação e preocupação paterna contém essas palavras sublimes que encontramos aqui. E vejamos um fato curioso. Moisés encara primeiramente a hipótese negativa, isto é, o caso de Israel se alienar dos preceitos da Torá, e só no segundo plano ele evoca o caso positivo. Parece-nos que Moisés, sem ter sido discípulo de Freud, Adler ou Jung, sem nenhum estudo psicanalítico, mas por pura intuição, sentimento íntimo e constante contato com o seu povo, conhecia perfeitamente as bases elementares da psicologia e da psicanálise. Primeiro, escolhe o caminho mais fácil. Afastar-se do judaísmo, afastar-se da Torá, renegar o estilo de vida que a Torá exige. Isso parece muito fácil. Para isso, bastam poucos atributos inferiores, como um pouco de negligência, um pouco de mania do assim chamado progresso, um pouco de ignorância também, um pouco de esnobismo, um pouco de complexo de superioridade. Eis o motivo por que Moisés, como grande psicólogo, menciona primeiro o aspecto negativo. Porém, viver no espírito verdadeiro da Torá, identificar-se com o destino do seu povo, estar interessado na sua continuidade, isto só é possível se o judeu cultiva o legado espiritual de seus pais, dos seus antepassados, entregando assim, então, esse mesmo legado intacto às gerações futuras. Isso já é mais difícil, porque exige esforços e não poucos sacrifícios da parte do povo. E é por isso que essa suposição é citada em segundo plano. E mais um fato interessante chamou a atenção dos grandes comentaristas da Torá, porque Moisés, quando se refere à hipótese do esquecimento dos ensinamentos da Torá, emprega na sua expressão gramatical o singular. Ele assim então se dirige ao indivíduo em particular. Por exemplo, Hishamer lecha pen tishkach et Hashem Elohecha levilti shemor mitzvotav. Guarda-te para que não te esqueças do Eterno teu Deus, deixando de observar os seus preceitos. Pen tochal vesavata ubatim tovim tivne veyashavta. Para não suceder que depois de teres comido e de estares farto,
depois de teres edificado boas casas e habitado nelas, uvkarcha vetzoncha irbeyun vechesef vezahav irbelach vechol asher lecha irbe. E o teu gado e o teu rebanho se terem multiplicado, e a tua prata e o teu ouro aumentado, e ser abundante tudo quanto tens. Consequentemente, veram levavecha veshachachta et Hashem Elohecha. Se orgulhe o teu coração e te esqueças do eterno teu Deus. Vehalachta acharei Elohim acherim, va'avadtam vehishtahavita lachem. E andes após outros deuses, e os sirvais, e te prostres a eles. Se não soubéssemos exatamente quem é o autor dessa advertência e quando ela foi dirigida, ela poderia ser atribuída pelo interesse atual e pela crassa realidade a um rabino da geração atual que acompanha pasmado e preocupado o comportamento ostentoso, indigno e desprezível, sim, provocativo até, de uma certa camada de muitos entre os judeus. Esses embriagados e cegos pela riqueza, muitas vezes, pelos bens materiais acumulados. Deus sabe de que maneira cometem as mais gritantes aberrações em relação aos nobres ideais judaicos. Tornam-se presunçosos, arrogantes, esquecendo até mesmo o eterno, o seu próximo, entregando-se inteiramente à adoração de um único ídolo, Kesef, dinheiro. Sim, Moisés foi capaz de destruir o bezerro de ouro que os filhos de Israel fabricaram no deserto, mas não conseguiu extirpar deles a ambição de acumular bens materiais que trazem nos seus corações e em sua mente. Quão acertada é a observação do saudoso Nahum Sokolov. Em tempos que a situação socioeconômica do povo de Israel passava as piores misérias, os valores éticos e religiosos do judaísmo estiveram no mais alto grau. Mas quanto mais vivemos em propriedade, em prosperidade material, mais cresce a opulência e tudo o que concerne à cultura, à educação e ao estilo de viver judaico, a Yiddishkeit, é relegado à decadência deprimente. Ou segundo a sátira mordaz que corre, por exemplo, hoje ainda em Israel, que se diz: antigamente éramos Am HaSefer, o povo do livro. Hoje somos Am HaKesef, o povo do dinheiro. E desde que predomina a voz do ouro, o povo judeu acaba esquecendo a voz divina que se fez ouvir na revelação de Har Sinai, no Monte Sinai, e que os advertiu: Lo yihye lecha Elohim acherim al panai. Não terás outros Elohim diante de mim. Até que ponto se orgulha o coração da geração atual? Constatamos, tristemente, até mesmo nas festas judaicas. Talvez o menino que não frequenta uma escola israelita, que não recebe em casa nenhuma educação judaica, que nunca viu diante de si uma letra hebraica e preparado de forma mecânica para a sua maioridade religiosa, o bar mitzvah, é chamado no Shabat para o Sefer Torah, recita automaticamente as palavras Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, que nos elegeu dentre todos os povos. E isso, na melhor das hipóteses, no caso em que os pais insistam para que ele ponha os tefilim para agradar os avós, e ele pronuncia as palavras Asher Kidashnu Bemitzvotav, que nos consagrou em seus mandamentos, não sabendo que a bênção que acaba de proferir em voz alta, na presença do rabino e dos fiéis, é um autêntico Hilul Hashem, uma blasfêmia. Pois como se pode falar em Kedushá, santificação, e mitzvot, mandamentos, se após o serviço religioso, o evento de caráter puramente religioso é festejado num salão luxuoso,
com comida não apropriada, com um ambiente não apropriado. É lamentável esse quadro. E esse mesmo quadro é observado em noivados e casamentos. Cerimônias essas que são celebradas Kedat Moshe e Israel, conforme a lei de Moisés e Israel, segundo as leis de Moisés e de Israel, de espírito transcendentalmente religioso, para serem depois festejadas com banquetes suntuosos, com centenas de convidados, um ambiente não judaico, com um ambiente que fere a Torá, com pessoas cujo linguajar fere a Torá. Todo esse cenário realmente é lastimável. Moisés, Moshe Rabbeinu, o Adam Haneviim, o mestre dos profetas, previu quão fatais seriam as consequências para a continuidade do povo de Israel se Israel se esquecer do seu Deus. Mas quando Moisés alude à hipótese do povo viver dentro dos ideais judaicos, então ele emprega o plural. V'haya shamoa tishmeu el mitzvotai. Se diligentemente ouvirdes, obedecerdes aos meus preceitos, que hoje vos ordeno, de amar ao Eterno. Vesamtem et devarai eile al levavchem ve'al nafshechem. E puserdes essas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma. Velimadtem otam et beneichem. E as ensinardes a vossos filhos, falando delas, quando estiveres assentados em vossa casa. E quando andares pelo caminho, e ao vos deitardes e ao vos levantardes. Todo esse texto é aplicado no plural. Com essa diferença gramatical, Moisés destacou uma eterna verdade. Que o primeiro passo para abandonar o estilo de vida da Torá é a alienação. Primeiro isola-se a si mesmo. Depois seguem os filhos, que se sentem desambientados no meio dos seus correligionários. Notam a hipocrisia de seus pais e frustrados perdem primeiro o contato social e pouco a pouco os laços espirituais. E essa verdade é válida, seja para Am Israel, para o povo judeu e também para os monoteístas não judeus. É uma advertência clara ao estilo de vida que estaríamos vivendo. Todo cuidado é pouco. Depois lamenta-se que a nova geração se afastou, que bebeu águas turvas de fontes estranhas, que foi exilado para um local onde não existe água pura, Torá, deixando-se deslumbrar por ideologias demagógicas que tendem a minar as concepções do monoteísmo e os alicerces filosóficos do pensamento peculiar da Torá. Sendo, pois, a Torá o elemento vital do povo judeu e também do povo monoteísta no Ahrid, ela nos adverte várias vezes e nos alerta de forma constante o perigo de esquecer. Esquecer do quê? Esquecer dos preceitos da lei divina. Hishamer lecha pen tishkach. Guarda-te para que não te esqueças. Toda esta paraxá é uma vibrante e veemente alocução de Moisés ao povo de Israel. Em todo esse fervoroso discurso, o mestre acentua o nexo existente entre a Torá como doutrina de vida e o estilo de viver monoteísta, entre a felicidade humana e as boas ações, entre a obediência dos ensinamentos da Torá como filosofia de vida judaica, monoteísta, e a recusa da inércia. O mestre Moisés dirige as suas palavras de despedida da vida terrestre a duas categorias de gente, a duas mentalidades diferentes. Primeiro, ele dedica a sua atenção aos desanimados, aos pessimistas, aos fracos de caráter, àqueles que na mínima decepção, no primeiro embate emocional, ficam desiludidos, caem em desespero e total resignação. Se disseres em teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desterrá-las? Sabe, pois, não te aquebrantarás diante deles, porque o Eterno teu Deus está no meio de ti, Eterno grande e temível. Sabe, Israel, que não é, e não será a tua própria força física que te dará alento, ou te inspirará ânimo para venceres
os obstáculos e toda espécie de dificuldades que hás de encontrar na tua marcha através da história e no teu convívio entre os diversos povos. Pois se cuidares de viver segundo os preceitos da Torá, andando em meus caminhos, e se vocês recordarem de todo o caminho pelo qual te levou o Eterno, tendo sempre em mente a mão protetora que te guiou através dos labirintos da história, a mão que sempre está estendida sobre ti, nada e ninguém te abalará. Não resignarás e não desanimarás daquilo que é a maior e mais sublime dádiva que o Eterno te deu, que, aliás, jamais foi dado a nenhum outro povo na história da humanidade. E a segunda categoria de gente, aos arrogantes, os orgulhosos, os que andam convencidos que a minha força e a fortaleza das minhas mãos me conseguiram esses bens, aqueles que pensam que todos os seus bens materiais, toda a sua riqueza, a sua opulência, são consequências absolutas das suas qualidades intelectuais, resultados incontestáveis das suas perícias, capacidades invulgares dos seus cálculos e combinações extraordinárias, aquela casta vaidosa e presunçosa. Moisés dedica a sua atenção e meditação, pois como grande, inconfundível mestre, pedagogo e psicólogo, como profundo conhecedor da fraqueza, da mesquinhez do caráter humano, sabia que é muito mais fácil encorajar o desalento do que extirpar o orgulho do presunçoso, ou convencê-lo de que 90% do seu sucesso material se deve ao Mazal. Mazal, conforme nos diz o Talmud, em nome do Rabi Hanina, Mazal Mahkim, Mazal Mashir. A sorte contribui para a inteligência do homem e para a sua riqueza. E no pronunciamento do mestre Ravá no Talmud, o fator Mazal é ainda mais concreto. Ele afirma categoricamente: vida, filhos e sustento não dependem dos méritos, mas sim da sorte. E no livro do Zohar está escrito: tudo depende do Mazal, mesmo o Sefer Torah que está guardado na arca sagrada. E nós sabemos que Mazal é uma bênção divina. Um homem sensato, com uma pequena dose de emuná, nunca se deixará iludir de que aquilo que ele tem é resultado do seu próprio esforço. Os atributos do homem dividem-se qualitativamente em duas categorias: atributos que representam aquilo que ele tem e atributos que representam aquilo que ele é. Porque cada ser humano é alguma coisa e tem alguma coisa. Saúde, inteligência, aptidões, aspectos estéticos, comportamento ético pertencem aos atributos que indicam aquilo que o homem é. Riqueza, posição social, destaque e prosperidade representam aquilo que o homem tem. Ambos os atributos não são resultado do esforço, da diligência ou da capacidade humana, mas sim dádivas do Eterno. E o motivo é Leman hodiacha ki lo al kol halechem levado ihyeh adam, ki al kol motza pi Hashem ihyeh adam. Para te fazer saber que não só de pão vive o homem, senão de tudo o que sai da boca do Eterno, disso vive o homem. Segundo os ensinamentos dos mestres da ética da Torá, Moisés coloca nesta paraxá o fundamento do método psicológico, demonstrando que cada ser humano nasce potencialmente com inclinações à ética e à moral. O Talmud nos transmite a bela sentença do mestre Reish Lakish: Balitaher Mesayeinto Oto. Aquele que pretende purificar-se, que se esforça para encontrar o caminho do bem, é ajudado pela providência divina para que ele se possa redimir. A escravidão egípcia durante 210 anos e a redenção maravilhosa pela providência divina formam pilares fundamentais na história judaica. Basta notar que esses dois acontecimentos transcendentais são relembrados em ocasiões festivas como Shabbatot e Yamim Tovim,
em momentos de calamidade nacional, quando Bnei Israel estão ameaçados de extermínio pelos povos que os rodeiam, como é o caso de Medinat Israel, cujos vizinhos até hoje atentam contra a sua existência. E aí vem a eterna e imutável Torá e nos faz recordar os milagres e a mão forte com que o Eterno fez o povo sair da terra do Egito, o que ele fez ao faraó e a todo o Egito. E Moisés, prevendo o nosso futuro, nos conforta: Lo tiramehem, não o temerás, não tenham medo. Diz o provérbio popular que a história se repete. Para os filhos do povo de Israel, a história nunca mudou. Só os protagonistas e os opressores mudaram. Os alvos dos inimigos se alternaram. Os métodos e os sistemas ficaram mais sofisticados. Mas vejam o constante milagre. O constante milagre. O enigma incompreensível pelos povos. Enigma esse que a história judaica se encarregou de tornar um fato incontestável. E depois de cada catástrofe que assola o povo judeu, ele sai mais robustecido e mais vigoroso a lutar pela sua existência e a garantir a sua independência física e metafísica. Que possamos todos refletir sobre essas palavras e a compreendermos que há realmente batalhas sendo travadas. Há realmente uma guerra sendo travada entre o pensamento que opera de forma ampla no mundo, que busca nos desviar dos ideais da Torá, e aquele que está centrado, focado na lei divina. Que possamos todos sempre escolher o melhor caminho e que o Eterno abençoe a todos, hoje e sempre. Um bom sétimo dia para todos os monoteístas e um Shabbat Shalom para todos os amigos judeus. Até a próxima. Yirtzeh Hashem.